Então, hoje a gente vai começar o capítulo 7, que é sobre como aproveitar a vida humana e o tempo livre. Aí, vocês podem ver aqui a tela, né? Eu pedi para a Irenice compartilhar a tela. E, e agora a gente vai entrar numa série de capítulos que estão nos dando dicas sobre temas para a gente meditar, sobre temas para a gente praticar. Melhorou o áudio? Tá melhor agora. Então, o que a gente vai ver nas linhas desse capítulo são sugestões para meditação, e que é um dos tópicos que a gente vai ver em todos os textos, Lamrim, todos os textos sobre a senda graduada. A gente vê isso também no Guia do Estilo de Vida, do Bodhisattva. A gente vê, é uma tônica, é um ensinamento muito comum que a gente vê nos textos Mahayana, nos Sutras Mahayana, que é essa importância da gente não desperdiçar o tempo da nossa vida, né, visto que uma das marcas do samsara é a palavra que a gente chama em sânscrito de anitya, que é a impermanência. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã. Por meio de Shila, esse primeiro ponto aqui, por meio de Shila, você elimina as 8 condições que obstruem o tempo livre. Por meio de Shila, você sempre alcança o tempo livre. A gente vai ver logo abaixo quais são essas 8 condições, mas Shila é essencial no caminho. A paramita Shila, que a gente vê na Voz do Silêncio, que, né, muitos de vocês já viram traduzido como ética, como moralidade, tem um pouco a ver, claro, com esses assuntos, né? Mas eu gosto muito da tradução da Voz do Silêncio, que chama Shila de harmonia, que é essa harmonia com o Dharma, essa harmonia com os ensinamentos, com o caminho. Para nós estarmos harmônicos, mente, fala e corpo harmônicos, quer dizer que a gente tem que realmente estar praticando esse ensinamento, né? Que a gente tem que ter renúncia, tem que tentar desenvolver a renúncia, o desapego, que a gente tem que tentar desenvolver a compaixão, bodhicitta, que a gente tem que tentar também desenvolver o discernimento, a sabedoria, que transcende a separatividade, que transcende o ego. Então, Shila inclui tudo isso. E vários textos realmente vão falar que Shila é a base de tudo, porque Shila que nos dá estabilidade, né? Para a gente ter um mínimo de estabilidade no caminho, nesse caminho gradual, graduado, a gente tem que ter Shila. Senão qualquer crise da vida, qualquer provocação, as provocações que acontecem na vida, né? Qualquer provocação de outra pessoa ou de alguma situação na vida nos tira dessa harmonia. Aí toda aquela prática, não é que ela se perde, né? O mérito kármico não se perde, mas a gente vai ter que desperdiçar um tempo apagando incêndio, tendo que apagar as várias perturbações que vão surgir dentro de nós, sendo que se a gente está bem estabilizado em Shila, a gente se mantém firme. E quais são essas 8 condições que obstruem o tempo livre e contra as quais Shila é um antídoto? Essas 8 condições são: nascer com visões errôneas ou sem acesso às palavras do conquistador. Bom, nascer com visões errôneas todo mundo nasce. Porque os próprios kleshas, né, a vidya, a causa do sofrimento, o egoísmo, a separatividade, é por si só uma visão errônea. Isso só já é uma obstrução que a gente tem naturalmente. Aí teria algumas outras obstruções que seriam também aquelas outras crenças errôneas, por exemplo, a gente nasce, a gente é criado numa religião que se contradiz com todos esses ensinamentos aqui, que vai dizer que só tem uma vida, que depois você vai eternamente para o céu, basta se arrepender no final da vida e está tudo bem. É uma crença errônea, que vai dificultar. Você não vai querer praticar o Dharma, que está ensinando outra coisa, então você não vai aproveitar o tempo livre que você tem. Ou se você é ateu, um ateu nihilista, materialista, você também não vai ver sentido nisso, em pensar em outras vidas futuras, em pensar em gerar mérito. Ou se você aceita autores que dizem que o caminho não precisa de esforço, não precisa de disciplina, o importante é só relaxar no fluxo daqui e agora, aquela coisa, aquele carpe diem espiritual que a gente vê muito na moda também. Isso também vai atrapalhar no caminho, porque é aí que a gente não vai aproveitar mesmo o tempo livre para estudar.
sem acesso às palavras do conquistador, sem acesso aos ensinamentos do Buda, sem acesso aos ensinamentos do Dharma, que aí no caso, por exemplo, nascer num país em que o Dharma é proibido, nascer num país em que o budismo é proibido. Eu conhecia anos atrás umas pessoas da Mongólia e elas me falaram que teve uma época na Mongólia que o budismo, e a Mongólia é um país budista, né? Mas teve uma época na Mongólia que o budismo foi proibido pelo governo, que era uma época que eles estavam vivendo sob um regime estilo União Soviética, né? Não era parte da União Soviética, mas era um regime naquele estilo e que proibia qualquer religião. Então as pessoas tinham que seguir secretamente e aí muito se perdeu da tradição. Teve templo que foi bombardeado, textos que se perderam, alguns até foram reencontrados depois. Então tem esse problema também, né? Às vezes o karma nos joga num país ou no momento daquele país em que esses ensinamentos desaparecem como um animal. Aí vem aquela polêmica, né, que a gente já discutiu bastante, aquela velha polêmica que tem no budismo, que tem em Platão, para quem já leu Fédon também, né, o Platão vai falar, se você se comporta como asno, você vai renascer como asno. Se você se comporta de tal jeito, você vai renascer como uma abelha ou como uma vespa. A gente vê isso muito em textos da tradição védica também, da tradição hinduísta. Só que a teosofia, em geral, tende a ser bem mais enfática, né, de falar que uma vez que a mônada alcança o estágio humano, ela não pode mais regredir. Eu sigo a política do só sei que nada sei, né, na dúvida, vou tentar garantir minha vida humana, porque sabe-se lá se existe algum tipo de condição que é possível a pessoa passar um estado entre uma vida humana e outra como um animal, sabe-se lá, né, algum ensinamento que talvez os mestres não quiseram dar para os ocidentais na época, ou talvez as tradições mesmo tenham deturpado e levado muito ao pé da letra algo que é simbólico. Eu gosto muito de ver isso como algo simbólico, né? De pensar que esse nascer como um animal, e São Capá vai falar isso mais para frente, é você ser maltratado como um animal. É você estar preso aos seus instintos também, mas principalmente ele vai descrever qual que é a condição do animal, né? O que a gente faz contra o animal. Então, por exemplo, uma pessoa que vive numa situação em que ela vive sendo torturada e que ela vive sofrendo uma série de maus tratos de outras pessoas e ela está presa naquela condição. Essa pessoa, infelizmente, ela não vai ter tempo, enquanto ela estiver presa naquela condição. Boa noite, Rafael. Enquanto ela estiver presa naquela condição de praticar o Dharma, infelizmente, né? Porque tem necessidades mais básicas das quais ela tem que se libertar primeiro. O fantasma faminto, que aí também muitos de vocês já devem ter visto, né? Naquela roda do Dharma, que tem o reino dos fantasmas famintos. E o fantasma faminto é aquele que está sempre faminto, ele tem uma compulsão. E quando ele tenta se alimentar de algo, a água que ele bebe queima, o alimento que ele bebe faz mal e ele vomita e ele continua com fome. A gente pode pensar casos de pessoas que têm algum vício muito forte e esse vício controla a vida delas de tal forma que elas não conseguem se focar em nenhuma outra coisa, né? Naquelas compulsões realmente que são bem patológicas. Ou vício em drogas pesadas e coisas do tipo. Um ser infernal. Um ser infernal, porque o budismo também, né, não basta o fantasma faminto, ainda tem os outros, ainda tem reinos piores, que são esses infernos, e que os textos budistas, até no Lanjin a gente vai ver umas descrições bem dantescas mesmo, né, bem no estilo da Divina Comédia do Dante, e que aí vai falar de reinos em que as pessoas são torturadas, e que elas vão levar várias lanças flamejantes a todo momento, em que elas são cortadas ao meio, aí de repente o corpo se junta de novo, elas são cortadas ao meio de novo, e fica nessa tortura por muito tempo, até elas conseguirem renascer num outro reino. Mas isso a gente pode pensar metaforicamente, simbolicamente, num... Pode ser também, Sérgio, eu também penso nisso, que pode ser tanto sofrimento extremo que pessoas podem passar no cama louca, né? Mas também pode pensar metaforicamente nos nossos sofrimentos emocionais, psicológicos e físicos também, quando a gente não consegue ver além dessa intensa dor que nos domina.
E, então, tem até um texto da Blavatsky que ela fala que sempre que a gente está sendo dominado pela depressão, pela raiva, pelo ódio, ela lista, né, uma série de emoções negativas. Sempre que a gente é dominado por essas emoções, a gente está no inferno. A nossa mente, ela se rebaixa aos loucas infernais, né, a vibração desses loucas infernais. Então, a gente também pode pensar nesse sentido, porque uma pessoa que estiver numa depressão profunda, uma pessoa que estiver no estado de sofrimento intenso, sofrendo de uma doença muito forte, ela também não vai conseguir aproveitar o tempo para praticar o Dharma, porque primeiro ela tem que tratar daquela doença, né? Ela tem, digamos assim, uma necessidade mais imediata para ser resolvida, um sofrimento mais imediato. Uma pessoa iletrada numa região isolada, que aí seria uma pessoa que não consegue ler, não consegue entender os ensinamentos por causa disso, porque grande parte dos ensinamentos eles estão escritos, e ao mesmo tempo ela está numa região isolada, que ela não tem acesso a grupos, ela não tem acesso a alguém que a ensine. Então, aí a gente pode pensar muitas pessoas mundo afora. Vamos pensar na doutrina secreta, né? Não é um texto fácil de ler. Muitos desses textos teosóficos e textos budistas também, que são textos que têm uma filosofia muito complicada. Então, se a pessoa não tiver uma boa educação, que eu digo aqui boa educação, se a pessoa realmente uma boa base, né, de leitura, de escrita, uma escola que estimule o raciocínio, que estimule a leitura, vai ser muito difícil ela conseguir também se aprofundar nesse ensinamento. Então a gente vê também que tem um problema social kármico aqui também, que afeta, né? Porque o karma nunca é totalmente individual. O eu, como ele é vazio de existência inerente, o nosso karma ele sempre atua em camadas, né? Do aparentemente individual ao familiar, ao da nação, ao dos continentes, ao do globo como um todo. Uma pessoa estúpida e sem voz, aí eu peço desculpas por essa tradução de estúpida, porque eu estava meio distraído e fui seguindo muito do jeito que estava em inglês, mas aqui estúpida não quer dizer que a pessoa é burra. Foi uma tradução realmente infeliz que eu coloquei. Quer dizer que é uma pessoa que tem algum tipo de doença cognitiva, algum tipo de doença do cérebro que impede com que ela entenda o ensinamento. Né? Então, e ao mesmo tempo que ela não entende, esse sem voz é uma metáfora também que vai dizer que seria pessoas que têm, não só necessariamente são mudas, mas que vão ter toda uma série de deficiências que também vão dificultar o acesso a esse ensinamento, porque muitas vezes o acesso, como eu falei, ele se dá à leitura, e nem sempre a pessoa vai ter acesso, se ela for cega, ao braille. Se ela for muda, nem sempre ela vai conseguir requisitar esse ensinamento, se comunicar e falar para alguém, eu quero esse ensinamento. Então o budismo pensa em todos esses pequenos detalhes, né, e todas as condições de vida que de alguma forma possam nos atrapalhar a ter acesso aos ensinamentos. E aqui vai falar também uma deidade de longa vida, que eu até coloquei uma nota mais embaixo, né? Na verdade, Deus, Deva, seria mais correto, que seria que essas deidades elas carecem de discriminação. Os devas, esses seres dos reinos angélicos, embora no reino angélico, na linguagem mais ocidental, eles são mais sutis que nós, né? De certa forma, eles são mais elevados que nós, mas eles não têm a mente concreta que a gente tem. E a mente concreta, manas, é necessário para que a gente use essa mente em vipassiana, para que a gente aprenda a discernir, a discriminar a natureza real dos fenômenos. E aí, é claro, se conectando depois com Budi, que aí já é essa intuição mais elevada, mas a gente precisa da mente concreta para entender a natureza, para entender o eu, para entender tudo, para a gente saber usar a linguagem de modo que ela nos propicie a libertação do samsara, nos propicie a disseminação desses ensinamentos. E esses devas, eles são mais sutis, então por isso eles não têm essa faculdade que o ser humano tem. E por isso que os textos budistas e textos vedantinos também sempre falam, né, que para a pessoa alcançar o estado de Buda, para ela trilhar essa senda, ela tem que
que ela tem que renascer como humano, tem que estar no corpo humano, porque é o corpo humano que vai ter esse equilíbrio certo dos agregados, né, na linguagem teosófica, dos 7 princípios. E até lembrando, porque o homem, ele é, de certa forma, o protótipo de tudo. Ele é o protótipo do ser. Né? Desde o Adão Kadmon, nós seguimos esse protótipo, que é aquele ser completo. Então, o Buda é aquele que basicamente se tornou um humano com H maiúsculo, se tornou o que todo humano deveria se tornar ou deverá se tornar se chegarmos até a 7ª raça raiz. Uma vez que você conseguiu o tempo livre, que é a liberdade dessas obstruções, né? Você não tem nada que te atrapalhe, nada que vai atrapalhar seu tempo, seja se a gente levar tudo isso de uma forma simbólica, né? Mas você não vai ter outros problemas que vão ter que tomar a sua energia, o seu tempo livre. Então você está livre dessas obstruções. E aí, se você está livre, se você tem um corpo humano com razoavelmente saudável, né? Nós nunca somos completamente saudáveis, mas com o mínimo de doenças possíveis, a gente tem que se esforçar para pôr um fim ao samsara. Aproveitar essa oportunidade, porque a gente não sabe quando vai ter essa oportunidade de novo, a gente não conhece o nosso próprio karma, e a gente também não conhece a lei do karma suficientemente bem, porque é dito em textos budistas que para conhecer o karma de fato, para poder julgar o karma de alguém, poder avaliar, não, eu estou sofrendo isso porque eu fiz tal coisa 3 vidas atrás, você já tem que ter, no mínimo, a mente de um Mahatma, de um Bodhisattva. Como nós não temos, então a gente fica sempre no campo da hipótese, né? Então a gente tem que aproveitar. Se estamos aqui nesse momento tendo acesso a esses ensinamentos, vamos aproveitar até para gerar um bom karma, também para que a gente continue tendo acesso a esses ensinamentos. Se você tem uma visão errônea e se engana, achando que não há 3 joias, que Buda, o Dharma, a sangue espiritual, quer dizer, achando que não existe um Buda, que não existe o estado de Buda, achando que o Dharma é balela, que esse ensinamento não é importante, achando que não existe uma Sangha espiritual, achando que não existem Bodhisattvas, que não existem Mahatmas, que não existem mestres de sabedoria, achando que não existe karma e seus efeitos, né, negando a lei do karma, e acho que a gente pode pensar que, eu diria que a maior parte da humanidade nega a lei do karma, né, a maior parte da humanidade não pensa na lei do karma, e mesmo em países asiáticos, mesmo hoje em dia, mesmo em países teoricamente de maioria budista ou de maioria hinduísta, acho que grande parte da população se esqueceu desses ensinamentos, ou pode até acreditar teoricamente, mas não de um jeito com convicção mesmo. A pessoa achar que não tem vidas passadas e futuras, né? Achar que só tem essa vida e é isso. Se a pessoa não acredita no ensinamento sublime, no Dharma sublime, ela terá muita dificuldade de manter o tempo livre. Quer dizer, de aproveitar o tempo livre para se dedicar a esses assuntos. Porque se você não tem convicção, não tem fé nesses assuntos, se você não acredita, você vai usar seu tempo livre para outras coisas. A gente vê isso muito no atual momento de pandemia, né? Tem gente que está ficando até meio desesperada. É compreensível, realmente, porque é um momento difícil, mas eu digo até pessoas que têm uma vida confortável, mas que se sentem desesperadas, porque se sentem entediadas, porque sentem que não têm o que fazer, mas é exatamente porque elas a elas talvez não tenha sido oferecido, não tenha se aberto nenhum caminho que mostrasse algo que elas pudessem fazer, que elas pudessem estudar, e além disso, elas também não se preocupam com essas questões espirituais, né, em aproveitar esse tempo para se dedicar à espiritualidade mais. Se você nascer em reinos miseráveis, mesmo que desenvolva a inclinação ao Dharma, será incapaz de praticar por estar atormentado pelo sofrimento. Então é aquilo que eu falei, se a pessoa está passando por um sofrimento extremo, primeiro ela vai ter que dar um jeito de lidar com aquele sofrimento. Então é um tempo que se perde, né? Qualquer um aqui de nós que
Digo por experiência própria agora, né, que já passou por problemas um pouquinho mais sérios de saúde no passado. Quando a gente está com esses problemas, a gente pode até pensar no Dharma e tal, mas às vezes não dá nem para meditar. A gente tem que primeiro cuidar daquele problema mais imediato. Nesses 8 estados, não há tempo livre para atos de virtude. O que seriam esses reinos? Então, são aqueles reinos, fantasmas famintos, o reino dos animais, os reinos infernais. São chamados os reinos desafortunados, os reinos miseráveis, que na cosmologia budista, né, esses reinos eles são tidos como bem literais mesmo, que a pessoa pode cair nesses reinos, ou que a gente pode levar num sentido simbólico, pensar que pessoas vão renascer em estados, em condições de vida que vão ser análogas a esses reinos. Mas uma coisa importante também é que, como a gente vê naquele símbolo, depois a gente pode trabalhar com esse símbolo, o Bhava Chakra, a roda da existência, a roda do samsara, é que mesmo nesses reinos sempre tem um Buda que está de olho lá. Porque é sempre possível que a pessoa se liberte desses reinos. É sempre possível que a pessoa consiga se libertar e recuperar a vida humana. Isso é mais difícil, vai demandar mais tempo, mais desperdício de energia, digamos assim, mas é possível ela chegar lá. Por isso que a gente tem que aproveitar essas boas condições que a gente tem atualmente, né, de esse acesso ao ensinamento que a gente tem. Porque, por exemplo, eu não sei qual a idade que a maioria aqui teve acesso à sociedade teosófica, à espiritualidade, ao budismo e a outros ensinamentos, mas tem, sim, exatamente, são paralisantes. Mas às vezes eu conheço pessoas que só tiveram acesso a esses ensinamentos bastante tarde na vida mesmo, só tiveram acesso já a partir dos seus 60 e poucos anos. E, claro, elas aproveitaram muito bem. Então, mas tem outras pessoas que têm acesso a esses ensinamentos muito jovens também, né? Que eles nascem numa família que já estuda esses ensinamentos. Então é importante aproveitar também, se você já tem isso jovem, aproveitar esse privilégio, entre aspas, né? Aproveitar esse karma, porque quanto mais cedo a gente vai lendo, estudando, se conectando com esses assuntos, melhor. Então, nesses 8 estados, né, aqueles 8 estados que a gente viu anteriormente, não há tempo para atos de virtude, portanto, são chamados de condições que carecem de tempo livre. Porque, como o Rafael falou aqui, a gente está em condições que muitas vezes são paralisantes. E desde condições psicológicas até condições materiais mesmo, né? Se uma pessoa está passando fome, ela não vai ter tempo para se preocupar com o Dharma. Primeiro, ela tem que parar de passar fome. Por isso também que a gente tem uma responsabilidade, né, em melhorar a sociedade para justamente facilitar com que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Isso também faz parte do Mahayana. Pensar em como que a sociedade pode ser mais justa, pode ser melhor, para que essas necessidades básicas, mínimas da vida humana, sejam garantidas. E aí é que as pessoas possam, a partir daí, dar o salto para se preocupar com as questões mais abstratas, mais espirituais. De acordo com os estágios do Shravaka quer dizer ouvinte ou discípulo, né? É o nível inicial daqueles que entram no caminho budista. Assim como os essênios também têm um nível de ouvinte, os pitagóricos também tinham um nível acústicoi, que são os ouvintes. Não, a opulência, como o Sérgio aqui fala, não por si só, não, realmente ela não ajuda, porque na opulência, aí você cai naquele estágio que é semelhante ao que como o budismo retrata a vida dos deuses, que aí a pessoa está com tanta opulência, está com tanta pujança na vida, que ela se distrai com as coisas boas, com os prazeres que vem muito fácil, e aí quando vê, ela desperdiçou uma vida só voltada para isso, né? E a gente vê isso muito nessas celebridades milionárias, bilionárias, mundo afora, como que são pessoas que da juventude até a velhice, pelo menos quando elas falam publicamente, só falam futilidade, né? Elas só se voltaram
para futilidades. Então elas não usaram esse discernimento, que é algo até, foi bom o Sérgio lembrar disso, que é algo até que eu esqueci de falar, que da mesma forma que os devas não têm o princípio de manas ativo, tão ativo como o nosso, porque eles são mais etéreos, eles não têm a mente concreta que nós temos, essas pessoas que vivem nesse estágio de opulência, a gente pode pensar que elas não aproveitam essa oportunidade que o karma deu, né, delas terem uma vida muito fácil materialmente, para desenvolverem o discernimento, estudarem outras coisas, para crescerem espiritualmente. E aí elas não conseguem discernir o que realmente é importante, o que não é. E esse karma positivo, ele se esgota. O karma positivo, ele sempre se esgota. E aí se a pessoa ainda fez o mau uso dessa riqueza, né? Se ela usou a riqueza para fins egoístas, fins que fizeram mal para outras pessoas, sabe-se lá o que vai acontecer com ela em outras vidas, mas dificilmente elas vão manter esse mesmo status que elas tiveram antes. Então, de acordo com os estágios do Shravaka, os 5 aspectos favoráveis sobre si mesmo são, né, quais são então os 5 aspectos favoráveis? Ser humano, estar no corpo humano, ter os princípios que um ser humano tem, esses 7 princípios da forma que estão aqui no corpo humano. Ter nascido numa região central. Essa por região central é porque a cosmologia budista ela é meio geográfica também, tem toda uma geografia e uma topografia que vai dividir o mundo em continentes. Mas seria basicamente você nascer numa terra em que tem acesso ao Dharma, que tem acesso a grupos que estudam o Dharma, que disseminam o Dharma, a textos, que tem acesso a textos, e que tem acesso a outros praticantes, né, com quem você possa conversar, tem um grupo mesmo. Então, ter acesso ao Dharma, basicamente, a gente pode entender aqui. Ter as faculdades sensórias completas, né, preferencialmente ter tudo funcionando direitinho, porque isso vai facilitar o seu acesso, que infelizmente a gente vive em sociedades, desde tempos antigos até os dias atuais, em sociedades que não são bem preparadas para facilitar o acesso, né, para dar acessibilidade a pessoas que têm algum tipo de deficiência física, infelizmente. Ter um karma reversível, a gente vai ver mais adiante o que é esse karma reversível, porque tem alguns tipos de karma que são muito graves, mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante, no próximo ponto aqui. E ter fé na fonte, ter fé nos ensinamentos, ter fé nas escrituras, ter fé no Buda, no Dharma, na Sangha espiritual. Okay? De novo, né? Tomar cuidado com a palavra fé, não é crendice, não é crença cega, é ter convicção. Você leu, você raciocinou, meditou, refletiu, e isso gerou uma convicção dentro de você, também a partir da sua intuição. Aí aqui ele vai explicar o que são esses karmas reversíveis. Ter karma reversíveis significa que você não cometeu, nem fez, né, nem induziu ninguém a cometer, outras pessoas a cometer as 5 ações de retribuição imediata. Vamos ver quais são essas 5 ações, mais embaixo aqui na nota 3. Quais são essas 5 ações? Primeiro, matar o próprio pai, matar a própria mãe, matar um arhat, né, matar alguém que tem a 4ª iniciação, ferir um Buda e causar discórdia e divisão na sangha. E aqui esse causar discórdia não é só aquela fofoquinha que é normal, que às vezes a gente ficou chateado com o que uma pessoa do nosso grupo falou, a gente está desabafando. Não. Isso de causar discórdia e divisão na sangha é de realmente você entrar num grupo que estuda assuntos espirituais, idôneos, e você realmente causar uma discórdia que destrói por completo aquele grupo. Que você ou inviabiliza o grupo, ou então você começa a distorcer aquele grupo. Quebrar a egrégora. Exatamente, Sérgio. Quando a pessoa quebra a egrégora, quando ela invade a mandala e destrói aquela mandala. Então, essas são as chamadas 5 ações de retribuição imediata, porque matar o próprio pai, matar a própria mãe, né? A pessoa matou seres que geraram ela. Tem uma ligação kármica especial. Jesus foi morto, isso é bom lembrar, como Isis Senvel fala, como o Midi fala
nas suas pesquisas, né? Então, matar um Mahatma do nível de Jesus também gerou um karma terrível para aquelas pessoas que estavam lá, né, que cometeram essa ação, que planejaram essa ação, que de alguma forma se alegraram com essa ação, porque tudo isso a gente tem que pensar que um Arhat, um Bodhisattva, um Buda, eles não beneficiam só aquele grupo direto com quais eles estão lidando. Quando alguém se liberta do samsara, essa pessoa está beneficiando toda a humanidade por tabela, porque é um a menos, né? Um a menos que está poluindo o planeta. E no caso de um Bodhisattva, é alguém que vai trabalhar em prol de todos os seres. Então, se alguém consegue matar um ser desses, interromper o trabalho de um desses seres, é um karma terrível, realmente. Devadatta, tem a lenda, né, do Devadatta, e tem até aquele texto que eu traduzi de um estudioso, o David Regal, que ele até pegou, que ele fala da lenda do rei Tevetati, que seria o senhor da linhagem Antidharma, que a Graça fez aquela ótima palestra sobre a lenda do rei Tevetati, que vocês podem encontrar, né? Eu acho que até compartilhei com vocês no canal da Sociedade Teosófica. Devadatta, que nas lendas budistas é o arqui-inimigo do Buda, ele cometeu a terceira, ele teria matado um Arhat. Ele cometeu a quarta, porque nas lendas ele está sempre tentando matar o Buda, e dos jeitos até meio mais estúpidos possíveis, né? Ele tenta jogar o Buda de um penhasco, ele tenta jogar uma cobra em cima do Buda, ele tenta fazer isso tudo para ferir e para matar o Buda, para atrapalhar o Buda. E a quinta, que é causar divisão e discórdia na Sangha, que nas lendas também é dito que Devadatta, que na lenda é um primo do Siddhartha, um primo invejoso do Siddhartha, que não queria que o Siddhartha se iluminasse, não queria que o Buda fizesse o seu trabalho, e então ele também tenta causar divisão, discórdia, colocar uns seguidores contra o próprio Buda, etc. A gente sempre pode pensar também, né, em termos de trabalho esotérico, é que qualquer grupo que estiver gerando muita energia, ele pode gerar uma contra-energia, que eu digo aqui, no sentido de que é como, eu vou até uma coisa que eu lembro da Irenice falando uma vez, que ela fala que ela vê esses eventos que acontecem no Raja como um termômetro. Quer dizer, se aparece uma pessoa lá fazendo barraco ou falando ou tentando atrapalhar, é sinal de que a energia da reunião tá boa. E realmente isso às vezes acontece, porque como aquela energia está começando a chamar a atenção, né, o grupo está concentrado, aí as minhoquinhas do outro lado vão lá e tentam atrapalhar. E tentam atrapalhar geralmente pelo elo mais fraco, por aquela pessoa que está mais suscetível às paranoias, por aquela pessoa que se ofende mais fácil, por aquela pessoa que se irrita muito fácil, ou, ou então por aquelas pessoas que querem espalhar visões errôneas, etc. Então a gente tem sempre que tomar o cuidado, e por isso que para o trabalho em grupo é muito importante que nós estejamos bem equilibrados, que nós desenvolvamos Shila, que nós evitemos sentir raiva, evitemos sentir rancor com as pessoas do grupo, porque toda essa energia, essas formas de pensamento, elas podem se voltar contra nós como parte desses testes que acontecem mesmo, né? O que o Devadatta representa é muito isso, esses testes que acontecem e que são, de certa forma, propulsionados pelo lado que não quer que as pessoas vibrem em direção à luz, vibrem em direção a esses ensinamentos. Então, Blavatsky passou por muitas dessas investidas, como o Luiz Paulino lembrou, né? Ela sofreu bastante, desde aquele escândalo lá dos Coulomb, até vários outros problemas aí, ataques que ela sofreu. Fé na fonte significa que você tem fé na disciplina, que é a raiz de todas as virtudes mundanas e supramundanas surgem. Se a gente conhecer, a gente tem que conhecer os fenômenos. A gente tem que a gente tem que ter uma postura adequada, né? Eu acho que estudar a questão das formas de pensamento ajuda muito, né? A gente tomar cuidado com o que a gente pensa, com como a gente se sente também, né? E pensar que muitas vezes esses sentimentos e pensamentos que a gente acha que são nossos não são nossos, eles são só provocações que estão vindo para atrapalhar mesmo, atrapalhar o nosso trabalho.
Então, fé na fonte significa que você tem fé na disciplina, que é a raiz de onde todas as virtudes mundanas e supramundanas surgem. Então, é um caminho de disciplina. Tem que ter disciplina de mente, de fala e de corpo. Disciplina se refere às 3 coleções de escrituras, ao Hinayana, né, que é aqueles primeiros sutras, Theravada, os primeiros que vieram ao público. Aí, inclui também a disciplina monástica, para quem segue o caminho monástico, chamados textos Vinaya. Mahayana, que aí já são os textos que a gente foca aqui, né, do grande veículo, o veículo mais elevado, que aí vão ter a tônica de Bodhicitta, a tônica da compaixão, do caminho do Bodhisattva, e o Vajrayana, que faz parte do Mahayana, que aí já são aquelas práticas de meditação mais profundas, aquelas práticas de visualizações mais profundos, que aí vai ter uma série de ritos mágicos também, e que tudo isso para que a gente desperte essas virtudes do Mahayana dentro de nós, quando a gente já está no caminho mais avançado. Esses 5 aspectos são positivos sobre si mesmo, porque impregnam o contínuo mental e favorecem a prática do ensinamento. Então, esses 5 pontos favoráveis aqui, né? Nascer como humano, nascer numa região com acesso ao Dharma, ter as faculdades sensórias dos sentidos completas, ter um karma reversível, um karma ok, né, que não é daqueles mais graves. Lembrando até que a própria Blavatsky fala num texto também que isso a gente vê também em Pisci Sofia, na tradição gnóstica, que algumas pessoas elas desenvolvem um karma tão irreversível, um karma tão grave que elas vão ser simplesmente aniquiladas e reabsorvidas, né? A essência delas vai ser reabsorvida na mônada. Elas não vão mais existir como uma alma, como um fluxo mental, como uma individualidade relativa. Então, mas isso seria realmente para esses casos muito graves. E a pessoa tem que insistir, vidas e vidas, fazendo bobagem. E ter fé na fonte, ter fé nas convicções. Então, tudo isso vai impregnando o nosso contínuo mental, o nosso fluxo mental, e vai favorecendo a prática do ensinamento, porque quanto mais a gente renascer dentro dessas condições, mais vai ser fácil, né? São obstáculos a menos à prática do Dharma. Os 5 aspectos favoráveis relacionados aos outros, né? Também tem os aspectos, que esses são aspectos sobre si mesmo. Tem a ver com Tantra. O Vajrayana é onde o Tantra está incluso, né? A palavra Tantra significa método e é método meditativo. É basicamente isso que significa. Que é você visualizar as deidades e visualizar de um jeito mais profundo, algumas deidades com mais detalhes, alguns mantras maiores, aí vai ter alguns ritos, e cada vez mais a pessoa ir se transformando nessa energia da deidade. Então, esses são aspectos sobre si mesmo, quer dizer, são os aspectos em relação à nossa vida individual, mas tem os aspectos relacionados aos outros, são aspectos favoráveis relacionados aos outros, que são a visita de um Buda. Se a gente tiver a sorte de nascer no mesmo período em que um Buda esteja ensinando por aí, né, então é uma baita sorte. Se a gente tiver essa sorte, isso é muito bom. O Dharma é ensinado, quer dizer que o Dharma está ali sendo ensinado, né, um aspecto favorável aos outros. Tem outras pessoas ensinando o Dharma no mundo que podem nos ensinar. O ensinamento, ele permanece. Quer dizer que o ensinamento, não é que ele é ensinado num dia e some depois, ou aquela coisa, teve uma série de palestras que durou só um mês, foi só um intensivão, e aí depois disso a pessoa nunca mais encontrou aqueles ensinamentos. Não. Ele permanece, enquanto a pessoa estiver viva, ela continua tendo acesso àquilo. Há aqueles que o seguem, né? Não basta ele estar disponível no mundo, tem que ter as pessoas que seguem, que praticam. Há aqueles que se importam com os outros. Significa aqui que há aqueles que ajudam os outros em todos os sentidos, inclusive no sentido do acesso ao Dharma. Então, esses são 5 aspectos favoráveis relacionados aos outros, que são necessários também, porque ninguém se ilumina por si próprio, ninguém descobre o caminho por si próprio, né? Como
Isso a gente sabe bem pelo caminho teosófico, o caminho budista. Não precisa ser ensinado por um Buda. Pode ser por um Bodhisattva. É que essa visita de um Buda aqui, né, a presença de um Buda, traduzindo melhor, alguém que está no caminho também, alguém que... É porque a presença de um Buda seria o ápice, né? O ápice da condição favorável. Você tem um Buda ensinando, então aquele cara você vai receber da fonte. Mas se for alguém da linhagem, tá ótimo. Se for um Bodhisattva, tá ótimo. Se for alguém que não seja um Bodhisattva, mas que pelo menos um iniciado, tá ótimo. No caso da Blavatsky, por exemplo. Se não for um iniciado como a Blavatsky, mas pelo menos alguém que está tentando se conectar com esses assuntos, ou um grupo que está tentando se conectar com esses assuntos, ainda assim tá bom também. Não é como ter um Buda, mas é alguma coisa. Então, a visita de um Buda, né, aqui significa que um Bodhisattva acumulou as coleções de mérito e sabedoria por 3 kalpas incontáveis. Repercutiu, Sérgio. Repercutiu. Inclusive, há estudos de que Shankara teria sido... Eu sei que a literatura teosófica ela fala uma coisa de avatar, e que é uma questão meio confusa em relação ao Shankara. Mas, por alguns estudiosos que eu ando acompanhando sobre a linhagem de onde Shankara vem, sobre os seus gurus, né? Que ele teve 2 gurus principais, um é o, se não me engano, é o Gaudapada, o outro é o Govinda, e aí o Shankara é o terceiro nessa linhagem, mas ele foi, digamos, o mais elevado dos 3. Mas esses 2, eles tiveram ligação com o budismo e possivelmente estiveram entre os discípulos do Siddhartha. E a Blavatsky em Véu também fala, né? Ela mostra uma ligação entre Jesus e o budismo. Claro que Jesus já veio bem depois da vida do Buda, né? Mas os essênios, o grupo dos essênios, ele surgiu, toda a disciplina monástica que eles desenvolveram foi influenciada pela disciplina budista, na época em que o budismo começou a se espalhar por aquela região, né? Que o budismo ele foi um pouquinho mais longe às vezes do que a gente pensa. Toda aquela região próxima do Oriente Médio, que a gente chamaria de Ásia Central, o budismo andou por aquela região. Então também houve um contato. Muitos dos filósofos pré-socráticos podem ter sido indianos, na verdade, há pesquisas sobre isso, né? O Alberto Brum tem pesquisado bastante sobre isso, e então isso também é um ensinamento que também teria desembocado, possivelmente também em Pitágoras. Também o caso daquela outra tradição, que agora o Zoroastro. O Zoroastro também é possível que haja uma ligação, é possível também que haja uma ligação com Lao Tse. E Lao Tse é até gritante, porque o taoísmo, se bem estudado, se bem compreendido, é muito parecido com o budismo. É uma dessas tradições que tem uma das linguagens mais próximas, talvez, do budismo, né? Além das escolas indianas, etc. Então, quando o Buda está no planeta, isso vai reverberar, e vai reverberar por gerações depois dele. Porque eu imagino, né, quando o Buda vem ao planeta, ele vai ordenar que os discípulos saiam espalhando esse ensinamento para o mundo todo, não fique só lá na Índia. E aí isso vai influenciando, vai sendo traduzido e adaptado para as linguagens, culturas de outros povos, e então vai desembocando para essas outras tradições que fazem parte da religião sabedoria. Tem uma coisa sobre isso, Rafael, mas é uma coisa meio estranha. Então eu não entendo direito, que aí entra naquela questão de Avatar, que eu acho muito estranho. É uma coisa que seria como uma manifestação da inteligência universal, que aí teria pego, digamos assim, a casca do Buda. E aí eu tendo a pensar que isso pode estar em algum sentido simbólico, porque o Shankara, de fato, ele pegou muitos ensinamentos budistas para reformar a Vedanta, e porque é uma coisa que me parece, minha opinião pessoal, né, sobre o meu estudo, essa questão do Avatar é muito envolta em mistério, e que se a gente as leva muito ao pé da letra, me parece até um pouco contraditório com o que a gente vê sobre a linhagem dos Mahatmas, sobre todo esse processo que se dá. Então, é um mistério que realmente a gente só vai saber o dia que a gente puder conversar com o próprio Shankara,
o dia que nós chegarmos ao grau dos Mahatmas, e a gente vai ter os pormenores de como funcionam todos esses processos. Então, voltando aqui, né, ao ponto, a visita de um Buda significa que um Bodhisattva acumulou as coleções de mérito e sabedoria por 3 kalpas incontáveis e alcançou o cerne da iluminação, isto é, se tornou um Buda perfeito, né? Quer dizer que a pessoa ela já estava kalpas e kalpas. Então vejam como esse caminho é longo. 3 kalpas. Foram 3 kalpas incontáveis. Foram 3 grandes eras. Eu não sei nem qual o número que daria isso, né? Quantos zeros que dariam, um número gigante que daria isso, mas então é um caminho muito longo até alguém alcançar o estado de Buda. Por isso que a gente não tem tantos Budas por aí. O Dharma é ensinado, significa que um Buda ou os discípulos de um Buda estão disseminando o ensinamento, né? Estão espalhando o ensinamento pelo mundo, como a gente estava discutindo aqui, né? Esse ensinamento, quando veio um Buda e toda essa linhagem de bodhisattvas que cercava, a gente tem que pensar que para alguém do nível do Buda ter nascido, significa então que vários Mahatmas, vários bodhisattvas elevados também renasceram naquele período, estavam entre aqueles discípulos principais do Buda, que não eram só pessoas normaisinhas que estavam sendo ensinadas pelo Buda, não, eram seres de alta estatura, porque eles também tinham que aprender com o Buda. Imaginem como devia ser viver naquela época, né? A energia que estava no ar. O ensinamento permanece, significa que não está em degeneração, que não é o nosso caso agora, né? O Dharma está em degeneração, mas isso é bem explicado, bem profetizado pelos sutras budistas. Estamos na Kali Yuga, estamos nessa transição de era. Agora eu estou até falando de era astrológica mesmo, né? Então a gente não vê nenhuma nova grande escola surgindo, nenhuma nova grande religião surgindo nesse período em que estamos. Há aqueles que o seguem. Significa que há aqueles que entendem que os seres têm a capacidade de compreender o sublime, o ensinamento sublime. Esses indivíduos seguem o ensinamento enquanto ensinam a outros, de acordo com o seu conhecimento. Então, de acordo com o que eles sabem, eles repassam isso para os outros. Há aqueles que se importam com os outros. Significa que aqueles que realizam atos de generosidade, de dana, em relação ao Dharma, e a seus praticantes, né? Aqueles que se engajam em ajudar a disseminação do Dharma e ajudar aqueles que praticam o Dharma. Contemple a importância do tempo livre e da oportunidade. Então, aqui ele dá essa dica. Vamos pensar sobre tudo isso e vamos meditar sobre isso, sobre essa importância do tempo livre, sobre a importância de termos essa oportunidade de agora nós termos acesso a esses ensinamentos. Aqui agora ele vai falar um pouco da questão dos animais até a morte, né? Ele vai falar um pouco aquilo que a gente tinha falado. Até a morte, os animais buscam meramente evitar o sofrimento e alcançar a felicidade, né? Porque os animais eles não têm manas desenvolvido como nós. E se a gente fizer isso, se a gente vive como os animais mesmo, né? E hoje é muito comum a ideia de dizer que não, nós humanos a gente é como animal, temos as mesmas necessidades dos animais, são só um pouquinho melhores, né? Mas a filosofia esotérica, o budismo, não, somos reinos separados. O reino humano ele tem o seu lado animal, o corpo físico, etc., mas somos muito mais do que isso. Mas se você viver como animal, se você fizer isso e não praticar os puros ensinamentos para alcançar a felicidade duradoura, então você é como um animal. Né? Se você só busca evitar aquele sofrimento imediato e alcançar aquela felicidade aqui, não está falando da felicidade do nirvana nem nada, está falando da felicidade de simplesmente do bem-estar, do prazer mundano mesmo, das boas sensações. Então, mesmo nascido no reino feliz, você é como animal. Então, aqui a gente vê esse caráter simbólico. E... Opa, deixa eu ver. Ah, não. É o micro... Pensei que tivesse desligado o microfone. Assim como um elefante que tenta obter um pouco de grama à beira do precipício e nele cai, é a vida daqueles que desejam os prazeres deste mundo, daqueles que se voltam somente
para os prazeres deste mundo. Esse é um texto do Chandra Gomin, carta a um discípulo, né, que nós estamos sempre, quando buscamos uma vida só voltada para o bem-estar mundano, a gente corre o risco de cair em precipícios. Com uma vida humana, você alcança bodhicitta, que é a base da senda que leva ao estado de Sugata. Sugata é aquele que alcançou o estado da felicidade real, da bem-aventurança, o estado de bem-aventurado. Então, com a vida humana, nós podemos gerar bodhicitta, porque os animais, eles têm. Os animais, eles têm ciência, né? Eles têm mente. Eles não têm manas desenvolvido, mas eles têm um fluxo mental, eles têm o que a gente chama de chitta, eles têm vida, eles são vivos, eles sentem sofrimento, eles tentam proteger a si próprios, proteger os seus filhotes, eles tentam, né, quem tem pet sabe que os animais se compadecem com seus donos, mas esse estado mais elevado de bodhicitta só o ser humano consegue alcançar. Então, embora os animais eles tenham sim um certo nível, grau de compaixão, de bondade, de amor, bodhicitta é algo que está muito além disso, porque é libertação total, é a mente totalmente desperta e liberta completamente de qualquer prisão dos sentidos, né? Bodhicitta, quando é realmente desperta. Então, só ela pode levar ao estado de Sugata. Bodhicitta é interessante, eu acredito que sim, sim, é semelhante a estado de bem-aventurança, né? Que na Vedanta, em outras escolas, a gente vai chamar de Ananda. Bodhicitta dá força mental e energia para liderar todos os seres. O Buda ele é um líder nato. Ele é o regente do Dharma. E os Bodhisattvas também, que já despertaram o Bodhicitta, também, né? Eles têm essa energia para liderar, porque eles não se afetam com nada, não se afetam, não tem mais um eu lá, querendo um eu com medo dos outros, um eu que se ressente dos outros, um eu que se preocupa com as picuinhas, com briguinhas. Então, Bodhicitta dá essa força mental, porque o que importa é só beneficiar a todos os outros seres com equanimidade total. O Gabha Vakranti Sutra diz, um sutra Mahayana, mesmo tendo nascido como um ser humano com sofrimento ilimitado, você ainda tem a melhor das situações. É difícil alcançar este estado, mesmo em 10 milhões de kalpas. Mesmo quando um deva morre, os outros dizem que ele tem um renascimento feliz. O renascimento feliz se quer dizer um renascimento humano. Aqui a gente pode pensar, né, que no Manvantara, nessa cadeia planetária, nós que estamos aqui no corpo humano temos essa sorte de termos, neste atual período, neste globo, nesta cadeia, neste Manvantara atual, estamos aqui em corpos humanos. Se a gente for pensar em todo o esquema cosmogônico, cosmológico e todo o tempo, toda essa duração eterna, realmente a vida humana ela é difícil de alcançar, ela é rara de alcançar. E não é à toa que a gente também não consegue encontrar direito vidas em outros planetas, né? Eu acho que elas existem. Até o budismo fala, dá umas indicações em alguns textos, né? Sem aquelas loucuras que a gente vê por aí de movimentos nova era, mas fala, não, tem outros universos, e outros universos vão ter seus Budas, vão ter suas humanidades também, mas eles não estão perto de nós, essas outras cadeias planetárias no nosso sistema solar, pelo menos nos planetas que estão no nível mais próximo do nosso, né, que a NASA consegue acessar, a gente ainda não conseguiu localizar nenhuma outra vida humana. Então é algo realmente raro. Portanto, repetidamente medite com pensamentos tais como: por que gastar o mérito, eu coloquei mérito aqui, é mérito, de tal boa vida, quando ajo como se isso fosse insignificante? A gente está no corpo, né? A gente não pensa no, no privilégio que é estar no corpo humano. Estou me enganando. Que tolice poderia ser maior do que esta? Pelo menos desta vez,
estou livre das condições destituídas de tempo livre, tais como os reinos miseráveis, né? Não estou naqueles estados que paralisam, que impedem a minha prática do Dharma, que impedem o acesso ao Dharma. Se eu desperdiçar essa liberdade e retornar àquelas condições, seria semelhante a perder a minha mente, como no caso de alguém hipnotizado por um feitiço. E, de certa forma, no Sansara, todos nós estamos hipnotizados, né? Pelo feitiço dos kleshas, pelo feitiço de avidya. Então, a gente tem que se deshipnotizar. Não é à toa que o termo Buda significa desperto. A gente tem que despertar dessa hipnose, desse torpor que nós nos encontramos. Não há delírio maior do que não aproveitar este tempo livre para cultivar as virtudes. Então, isso é um ponto muito importante, né? E que eu sempre penso, quer dizer, venho pensado bastante, e até por esse período atual que a gente está, do mundo, e até pensando também no trabalho que nós fazemos, né, em lojas, grupos teosóficas, que muitas vezes a gente perde tempo, desperdiça energia que a gente poderia estar aproveitando para cultivar essas virtudes, para aproveitar esse nosso acesso ao ensinamento, às vezes em briguinhas, em confusões menores, em discussões que não levam a nada, em brigas por poder, etc. Ou a gente se ofende fácil com as outras pessoas. Então, tudo isso faz parte do teste, tudo isso faz parte do caminho. E é um teste mesmo, para ver se a gente está aproveitando o tempo e o acesso para nós realmente nos aperfeiçoarmos, ou se nós estamos só aproveitando o acesso aos ensinamentos para alimentar o nosso ego. Então, para limitar a nossa personalidade e não praticando isso realmente, não nos transformando de fato. Então, é sempre algo que a gente... É uma coisa que eu venho refletindo bastante, né? E não é só em relação à sociedade teosófica, mas isso em relação a qualquer grupo espiritual, porque somos humanos e todos nós temos esses defeitos. Todos nós temos os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Então, é uma questão da gente aproveitar o tempo livre e o acesso aos ensinamentos para desenvolver as qualidades. Se a confusão me jogar na preguiça, grande sofrimento me acometerá. Então a preguiça também é um outro problema, né? O Shantideva, naquele texto do Guia do Estilo do Bodhisattva, ele até fala que quando a gente cede às ações não virtuosas, às ações danosas, a gente está cedendo à preguiça, porque é um pouco de preguiça, né? A gente está indo pelo caminho de menor resistência. Tem a preguiça do desânimo também, né? Que é já aquela preguiça de realmente eu sinto que eu estou sem energia para fazer nada, e tem aquela preguiça mais física, que não necessariamente é o desânimo mental, mas que é aquela preguiça de eu tenho que dormir. Eu tenho que dormir bem e acordar bem para ter energia física, né, para o prana estar circulando bem no meu corpo, para eu conseguir estudar esses assuntos. Então, a gente evitar ser dominado pela confusão, e se a confusão nos jogar na preguiça, a gente pensar que a gente não tem tempo a perder. A gente precisa desenvolver as virtudes. Isso é o mais importante de tudo. Após a hora da morte, é indolência. Indolência é a boa palavra. Evitar a cair na indolência. Após a hora da morte, quando o meu corpo queimar, aí agora já vem a descrição dantesca, né? Agora a gente já vai para a Divina Comédia do Dante, não se assustem. Mas a linguagem budista usa muito essas linguagens que são simbólicas, a meu ver. Após a hora da morte, quando o meu corpo queimar nos intoleráveis fogos do inferno, chamas de arrependimento insuportável tomarão conta da minha mente. Então a gente pode pensar, realmente, quando a alma cai no Kamaloka, quando a gente vai parar no Kamaloka, eu imagino que possa ter muitos arrependimentos, né? Aquela sensação de, poxa, eu não aproveitei tanto quanto eu poderia ter aproveitado para me dedicar a esses assuntos. E dentre os vários outros arrependimentos em relação à vida, né? Problemas que nós causamos ou com os quais nos envolvemos durante nossa vida. O que há dentro de mim que causa tamanha confusão? Geshe Drontompa perguntou a Jenga, um outro personagem lá no Tibete. Né? Geshe Drontompa, um importante Geshe da escola Kadampa, que não era monge, ele
tem sempre cabelos longos, né? Era um Upasaka, mas um personagem muito importante. Pode ser isso mesmo. Pode ser dantesco, porque como o bardo é essa região astral, né? Então tudo fica mais... É como um sonho. Uma situação da vida diária que no nosso sonho, quando a gente sonha ou tem algum pesadelo relacionado a isso, fica muito mais assustador, fica muito mais potencializada aquela emoção, aquela imagem, aquele simbolismo. Interessante isso que você levantou. Então, Geshe Drontopa perguntou a Jenga: você está ciente de que tem uma vida humana dotada de tempo livre e oportunidade? Jenga respondeu: cada vez que entro em meditação, eu recito. Agora, tenho independência e condições favoráveis. Bora lembrar que no Tibete daquela época e na Índia daquela época, ainda tinha pessoas que eram literalmente escravizadas, que aí ia depender da boa vontade dos seus senhores, né, se elas poderiam ter acesso a ensinamentos ou não. Mas uma Índia, uma sociedade de castas, uma pessoa que fosse daquela casta intocável, ela jamais teria acesso àqueles ensinamentos. E a gente pode passar para o nosso mundo atual também, né? A gente ainda tem grande parte da humanidade que realmente vive em situação análoga à escravidão. E a gente também tem muita gente cujo acesso a esses ensinamentos é negado por uma série de motivos, uma série de condições. A pessoa não consegue acessar esses ensinamentos. E às vezes a pessoa não tem a independência suficiente na sua vida, a autonomia suficiente para poder correr atrás deles, para poder praticar, estudar. Então, agora tenho independência em condições favoráveis. Se não aproveitar plenamente deste tempo, afundarei no abismo e cairei sob o controle dos outros. Quem me reerguerá? Então a gente vai ficar à mercê, porque a única liberdade real que existe é a libertação do samsara. Enquanto a gente está no samsara, a nossa liberdade ela é sempre cerceada. Se a gente vai se enrolando muito com o karma, vai se enrolando muito com as pessoas, com as instituições, e deixando o ensinamento de fato de lado, a gente pode cada vez mais se tornar ficar à mercê mesmo das outras pessoas. E aí quem nos erguerá? Contemple a grande importância do tempo livre e da oportunidade, com respeito às suas metas finais em termos de metas temporárias. Metas finais aqui é a libertação do samsara, né, a meta de entrar na senda do Bodhisattva e chegar ao estado do Buda, a libertação final, o nirvana último, tudo isso tem relação com as metas finais, essas 3 metas. E metas temporárias é a gente poder continuar tendo mérito, que a base de tudo isso aqui é o mérito kármico, a gente poder ter o mérito kármico de continuar tendo acesso a esses ensinamentos em vidas futuras, para que a gente não se desvie do caminho em vidas futuras. E para isso, a gente tem que ter mérito, e para ter mérito tem que trabalhar. Isto é, considere como você pode facilmente desenvolver com esta vida, segundo perceber o samsara, percepção do terceiro tipo de dukkha é muito importante, que esse terceiro tipo de sofrimento, essa tendência, né, que nos torna presos ao samsara, é o que em sânscrito a gente chama de moha, esse modo de confusão e que está ligado à avidya. Então, contemple a grande importância do tempo livre e da oportunidade com respeito às suas metas finais, metas temporárias. Isto é, considere como você pode facilmente desenvolver com esta vida, nesta vida que nós estamos, qualidades tais como dana, shila, kshanti, né, a generosidade, a harmonia, a paciência ou serenidade, que são causas de recursos, de ajudantes e de um corpo com status elevado. O renascimento aqui, esse status elevado, é entre humano e entre deuses. Entre deuses, porque o reino dos deuses não vai ter o mesmo sofrimento, né, que os outros reinos têm. A gente pode pensar simbolicamente aquela pessoa que vai nascer com muitos recursos materiais, mas aí esse reino, depois ele vai falar, o perigo desse reino é justamente que a pessoa nasce com tanta coisa boa que não consegue aproveitar o que realmente importa. Mas
Mas tudo isso é uma questão do mérito mesmo, o nosso karma positivo, que vai nos trazer as boas condições de vida, e por boas condições quero dizer acesso ao Dharma, recursos que nos possibilitem estudar o Dharma. Ajudantes são aqueles que vão nos ajudar no caminho, né? Os amigos espirituais, os amigos da Sangha, pessoas que vão poder nos ensinar, que vão poder nos ajudar. E um corpo com status elevado é um corpo humano com o mínimo de saúde possível, e que consiga ter certas liberdades, esteja num local que tem acesso ao Dharma e tudo mais. Não aproveitar tudo isso, todas essas condições que nós temos, seria como retornar de uma terra de joias com as mãos vazias. Que tipo de auto-engano é pior do que este? Né? A gente tem acesso à joia do Dharma, mas aí quando a gente sai dessa terra de joias, quando a gente sai do nosso estudo, as nossas mãos estão vazias. A gente esqueceu a joia lá. Esquecemos o bilhete da Mega Sena premiada na lotérica. Que tipo de auto-engano é pior do que este? Sem os caminhos kármicos das 10 virtudes, né? Aqui ele vai falar em 10 paramitas, você não obterá uma vida humana novamente. Aí, de novo, né, podemos pensar em termos simbólicos, que é essa vida que tem essas condições favoráveis que nos propiciam a prática do Dharma e o acesso ao Dharma. Quais são essas 10 paramitas? Que é essa nota aqui, a nota 4, aqui embaixo. São aquelas 6 típicas: Dana, generosidade; Shila, a harmonia; Kshanti, serenidade ou paciência; Virya, a reta energia, o reto esforço, o reto entusiasmo, a energia que nos impulsiona a praticar a virtude; Dhyana, faltou até um H aqui, depois do D; Dhyana, que inclui reta atenção, inclui vigilância, inclui a prática da meditação, tudo isso está incluso em Dhyana, né? Desenvolver o foco acerca do Dharma, desenvolver o foco sobre os nossos estados mentais, para que os nossos estados perturbados não nos dominem. Prajna, que é a sabedoria que compreende o vazio de existência inerente, a sabedoria que compreende a interdependência de todas as coisas. Então, que já é uma superação da, da separatividade, é uma superação da perspectiva autocentrada, né? Uma superação do egoísmo. O Paya, métodos habilidosos. Tem muitos textos que vão falar, e os textos nem sempre concordam sobre quais são os métodos habilidosos ou não, mas, por exemplo, a renúncia, ela está incluída, a Vairagya, o método habilidoso. A compaixão, aqueles 4 imensuráveis, né? A compaixão, o amor, a alegria, a equanimidade, tudo isso está incluso aqui em Upaya. São esses métodos que a gente aplica para nos ajudar no caminho, para desenvolvermos esses estados de consciência e também os antídotos que a gente aplica. Tonglen, eu não, Tonglen pode estar incluído em Upaya, apesar de que Tonglen já é uma prática mais específica. Que Tonglen já é uma prática de magia mesmo, né? Para quem não sabe, Tonglen é uma prática em que nós visualizamos uma pessoa e nós trazemos aquela pessoa para dentro do nosso coração, como por exemplo uma pessoa que está doente. A gente traz aquela pessoa para dentro do nosso coração e a gente imagina que aquela pessoa é curada com a nossa energia. E depois aquela pessoa sai do nosso coração, do lótus do nosso coração, curada. Só que essa prática que o Sérgio lembrou aqui, era uma prática que só pessoas realmente que já têm um grau de pureza avançado deveriam fazer, porque ela é uma prática perigosa. Porque se você não está puro e você está absorvendo outra pessoa para você, você pode absorver problemas dela para si. É realmente uma magia e você pode infectar ela com seus problemas também. É uma prática bem complicada, essa meditação, né, essa prática de Tonglen. Então, uma meditação que dá para fazer um Tonglen mais seguro é, por exemplo, imaginar o planeta. Imaginar todo o planeta, imaginar o planeta entrando no coração, no nosso coração, o planeta se purificando e saindo, porque aí é mais impessoal e
Então não nos afeta tanto e não tem perigo da gente absorver o karma do planeta todo dentro de nós. Agora, quando a gente faz isso com uma pessoa, aí é perigoso. É uma meta bhavana. Também está nos métodos habilidosos. Então, todas essas práticas, sim, elas podem ser inclusas nesses métodos habilidosos, né? Essas práticas meditativas, os mantras, tudo isso faz parte do que a gente chamaria de upaya, mas desde também aquelas práticas de aplicar antídotos às perturbações que surgem dentro de nós, né? Eu estou com raiva e aí eu medito sobre aquilo, medito sobre os antídotos para aquela raiva. Isso também é um método habilidoso. Pranidhana pode ter várias traduções: votos, resolução, aspiração, compromisso, tudo junto e misturado. A gente pode pensar, pranidhana é tudo isso junto e misturado, que é aquela resolução. Vou comentar mais adiante sobre o Reiki, depois me lembro. Aquela resolução mais profunda que a pessoa tem que ter. Que é uma resolução reta mesmo, né? A pessoa tem aquela convicção e ela se compromete, ela assume um voto e segue adiante no caminho. Isso é pranidhana, também uma paramita. Bala, que é a força ou poder espiritual, que é aquela energia, quando a energia espiritual começa a se tornar mais forte do que a nossa energia mundana. Então a gente começa a se tornar cada vez mais resistente mesmo, resistente aos kleshas, resistente aos ataques, e a gente começa, aos ataques que eu digo das nossas perturbações, e, e a gente também começa a ser capaz de disseminar o ensinamento com essa energia. Então, cada vez mais de uma forma mais objetiva, de uma forma mais clara possível. Bala tem vários níveis, né? Tem o nível da fala, então que é aquela fala que tem poder, como a fala de um Buda, dizem nos textos, né? É uma fala que é sempre clara e que ele vai saber o que deve dizer para quem a cada momento. Então tem esse discernimento incluso nesse poder também. Dhinana, que é a última, que é a gnosis, que é a percepção direta da realidade, que é a sabedoria não dual, sabedoria com S maiúsculo, que é essa percepção direta que aí já vê tudo como realmente é e que é capaz de acessar o Dharmata, que é capaz de acessar a natureza última da realidade, que é capaz de acessar o nosso sétimo princípio, digamos assim, né? O Manas Budi, e aí quando o Budi tá bem poderoso na mente, aí a gente tem essa conexão real, conexão direta com o sétimo princípio que está em nós. Prajna é aquilo que leva para Dhinana, porque Prajna é... E é realmente uma tradução possível de Prajna, é aquilo que leva para Dhinana, porque Prajna ele supera as perturbações dos Kleshavaranas, ele supera a Vidya, né, a superação de Avidya é Prajna, que é a superação da ideia de separatividade, é a superação da ilusão que a gente tem de achar que existimos como eu, independente dessa perspectiva totalmente autocentrada. Aí tudo bem, mas aí a gente ainda tem aquelas obstruções mais sutis, que são chamadas de Jineyavarana, que são as obstruções à onisciência. Então a gente superou a separatividade, a gente entende o vazio, a interconexão das coisas, mas a gente ainda não chegou na, na compreensão total, direta, daquela realidade última. Que Dhinana mesmo tem vários níveis, né? Mas a Dhinana última, a Dhinana mais elevada, ou a gnosis mais elevada, né? Porque também no gnosticismo a gente vai ver vários níveis de gnosis. A gnosis mais elevada é só alguém que o estado de Buda mesmo, que aí quando ela é alcançada, se alcança a onisciência. Então essa é a diferença entre as duas. Confiando no barco de um corpo humano, liberte-se do grande oceano do samsara. Então a gente tem que pensar que o nosso corpo humano, uma metáfora bem comum do budismo, ele é um barco. Ele é um barco que estamos nele e vamos usar esse barco para a gente cruzar esse oceano, cruzar o oceano do samsara e ir para outra margem, ir para a margem da terra pura dos bodhisattvas, dos budas, e para a margem também do nirvana, que está além de tudo isso, além de qualquer ideia
de dualidade, manifestação, etc. O Buda diz no Vinaya Vastu, que é um texto mais referente ao código monástico, aqueles que morrem em reinos miseráveis e renascem nele são semelhantes em número às partículas de pó dessa grande terra. Os que nascem e renascem em reinos felizes são semelhantes em número às partículas na ponta de uma unha. Quer dizer, então, que proporcionalmente, né, há muito mais pessoas em estados, e seres em geral, né, em estados de intenso sofrimento, do que pessoas em estados de nem tanto sofrimento e estados mais afortunados, digamos assim. Aí tem uma pergunta que fazem. Por que é tão difícil obter uma vida de tempo livre e oportunidade? Aí o Tsongkhapa responde, porque os seres dos reinos felizes, humanos e outros, aqui ele quer dizer os devas, né, os deuses, frequentemente se envolvem em tais atividades ignóbeis, como as 10 ações não virtuosas. Devido a isso, eles renascem em reinos miseráveis. A gente vai ver no próximo capítulo essas ações em mais detalhe, mas aqui só para colocar, né? Matar, roubar, má conduta sexual, mentir, semear a discórdia, discurso agressivo, fofoca, cobiça, desejar o mal a outros, a malícia, né, também a gente pode traduzir. E as visões errôneas, as crenças errôneas, as crenças que nos prendem ao samsara. Quando a gente se engaja nessas 10 ações, a gente está dificultando o nosso karma, a gente está gerando karma negativo. Aí eu não vou entrar tanto em detalhes sobre elas, porque elas também têm gradações. E aí a gente vai ver mais adiante, se eu não me engano, talvez ou no próximo capítulo ou no que vem depois do próximo. Então, onde que eu estava? Aqui, na mesmo único. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu me perdi um pouquinho aqui. Então, é assim. Mesmo um único momento de raiva contra um Bodhisattva pode causar uma era de nascimento, de renascimento no inferno. O Shantideva fala, né, que basta um momento de raiva para a gente arruinar toda a nossa prática. Porque aqui, o que eu entendo que ele quer dizer aqui é que nesse momento de raiva, aquele rancor fica na nossa mente. E aqui o nosso vínculo com o ensinamento ele é quebrado. E aí a gente vai associar o ensinamento a essa raiva, a esse personagem que nos gerou a raiva, ou melhor, que virou o alvo da nossa raiva, e aí a gente perde o vínculo e se desvia do caminho e vai ficar sofrendo com aquele rancor, né? A gente carrega rancores de vidas e vidas anteriores, né? Por isso que tem que tomar muito cuidado com a raiva e o ressentimento na nossa própria vida atual também, não passar uma vida tendo ressentimento dos outros. Se você completamente liberar as causas acumuladas de renascimentos miseráveis e se restringir de se engajar nessas causas novamente, você certamente terá um renascimento feliz. Porém, conseguir fazer isso em reinos inferiores, nesses estados inferiores, é extremamente raro, é difícil, uma vez que nesses reinos inferiores você não cultivará a virtude, mas continuará a cometer ações não virtuosas. Nem ouvirá a frase reinos felizes por muitos eons. Por quê? Porque a pessoa vai estar num estado de sofrimento tão grande que isso só aumenta a perturbação e então ela vai ficar sufocada naquela perturbação. Quando eu experienciar o sofrimento de reinos inferiores, aqui é uma objeção, né? A pessoa insistente aqui, produção capaz. Ah, não, mas quando eu experienciar o sofrimento desses reinos, eu vou purgar o meu karma negativo e ruim. E aí, tendo purgado o meu karma, né, eu vou renascer no reino feliz. Portanto, sair do reino inferior não é difícil, é só aguentar o sofrimento que você purga o karma e tá tudo bem. E a gente vê muitas filosofias que pregam isso. Na Índia, né, se distorceu muito o hinduísmo mais exotérico, mais massificado, infelizmente prega muito esse tipo de coisa, que basta purgar o karma, aguenta aí o sofrimento que você tá, que na próxima vida vai ser melhor. Não precisa fazer mais nada. E aí a resposta do Tsongkhapa. Enquanto você estiver experienciando o sofrimento nos reinos inferiores, você está constantemente acumulando ações não virtuosas. Portanto, embora você morra no reino miserável,
você continuará a renascer em reinos miseráveis. Por causa disso, sair dos reinos miseráveis é difícil, porque a gente sofre esses efeitos do karma e eles ficam na nossa mente. E a gente reforça a nossa aversão, a gente reforça os nossos apegos, a gente reforça os nossos kleshas, a gente reforça o nosso senso de eu. Então, a gente só vai continuar se enrolando cada vez mais. É como uma doença, né? Se a gente tem uma gripe e a gente pensa, eu não vou tratar dessa gripe agora, porque na verdade eu estou precisando ser purgado, deixa essa gripe vir, essa gripe pode piorar. Ela pode virar pneumonia. E se eu não tratar essa pneumonia, pode piorar ainda mais. Então, o budismo não admite essa ideia de esse masoquismo espiritual, de não, eu vou me purgar e depois que eu estiver purgado, eu vou tomar um lacto purga espiritual e aí depois vai estar tudo bem. Não é assim que funciona um caminho. Sofrer os efeitos do karma negativo não fará você sair de reinos inferiores. Então não tem espaço para masoquismo aqui. Pode sofrer o tanto que sofrer, vai continuar sofrendo. Se não quiser parar, não tentar parar de sofrer. Alguém que nasce como humano e se envolve em ações errôneas é ainda mais tolo do que alguém que enche um recipiente dourado e cheio de joias com vômito. Desculpa pela imagem nojenta, né? Nagarjuna. A culpa é dele, não minha. Mas é isso. Então a gente não vomitar nesse recipiente, nesse cálice que temos, nesse recipiente dourado cheio de joias. Não vomitar nossas bobagens em cima deles. Alegre-se com o mérito do tempo livre e das condições favoráveis. Então a gente se alegrar, pensar que nós temos motivo de alegria aqui, meio aos nossos sofrimentos da vida, mas nós temos tempo livre, temos condições favoráveis que nos permitem estudar esses ensinamentos e meditar sobre eles. Sim, as pessoas que também se justificam a indiferença, dizendo que isso é o karma, essa é a postura anti-mahayana. Se a pessoa pensar, não, aquele lá que está sofrendo, que está na pobreza, é o karma deles, dane-se. Aquelas pessoas que estão agora morrendo nessa pandemia, é o karma delas, o problema delas. Essa não é a postura de um bodhisattva. Essa não é a postura mahayana. Essa não é uma postura teosófica. Não é uma postura budista. O eu é vazio de existência inerente. Então a gente tem que se melhorar para melhorar tudo. Medite então sobre esses 4 tópicos. A necessidade de praticar os ensinamentos, pois todos os seres vivos desejam ser felizes e não sofrer. Então, alcançar a felicidade e aliviar o sofrimento dos outros e o nosso depende somente da prática dos ensinamentos. A receita médica está aqui. A habilidade da prática, pois você está dotado das condições externas. Você tem um instrutor idôneo. E aqui a gente não precisa pensar no instrutor físico, a gente está lendo o texto do Tsongkhapa, ou a gente está lendo cartas dos Mahatmas, está lendo uma série de textos aí, Luz no Caminho, Voz no Silêncio. Então a gente está tendo acesso a uma série de textos que vêm desses instrutores. As condições internas, que são aquelas condições, o corpo humano, uma boa saúde, um tempo livre, etc. O tempo livre, a oportunidade, tudo isso, aproveitar tudo isso. A necessidade de praticar nesta vida, pois se você não praticar, será muito difícil obter o tempo livre e as oportunidades por muitas vidas. É claro, como eu falei, né, não cabe a mim fazer julgamento sobre o karma, não cabe a mim fazer hipóteses sobre o karma, não dá para saber até quanto isso é literal, quanto não é, mas eu penso, logicamente pensando, raciocinando, que pensando naquelas pessoas que dão as costas mesmo, assim, que cospem no ensinamento, né? Aquelas pessoas que dão as costas totalmente, que se voltam contra o ensinamento, possivelmente em próximas vidas, elas podem ter acesso, mas não vai ser um acesso tão facilitado quanto elas tiveram nessa vida. Então, por isso que é importante aproveitar. A necessidade de praticar agora, pois não há certeza de quando a morte chegará. Talvez acho que o próximo capítulo a gente vai falar bastante sobre a morte. A importância de meditar sobre a morte, né, de refletir sobre a morte. Então, a gente não tem certeza, né, podemos morrer a qualquer momento de qualquer coisa, desde um meteoro que pode cair na nossa casa, um meteorito, um raio, um AVC, qualquer coisa pode nos matar. Então a gente tem que aproveitar. É
É preguiça pensar. Praticarei os ensinamentos em vidas futuras. Então, produção capaz, isso é preguiça. É claro que a gente tem que levar em conta as nossas limitações, etc. Já estou terminando aqui, né? Terminando a página, a gente já termina o capítulo. Então, a gente tem que avaliar, tá? Até onde eu posso ir, até onde a minha rotina permite, mas ainda assim tentar praticar de alguma forma possível. Não ficar enrolando pensando, não, é para próximas vidas. É preguiça pensar. Embora eu deva praticar nessa vida, posso fazer isso mais tarde, não nos anos, meses e dias mais jovens, né? Eu tenho que aproveitar a juventude e deixar isso para lá. Então, a gente não tem certeza, porque se eu esperar a minha aposentadoria, eu posso estar com, sei lá, com 70 anos, 75, eu posso estar com Alzheimer. Aí eu não vou conseguir praticar. Ter ciência da morte é importante para sanar tal preguiça. Então a gente tem que pensar também. A morte está sempre à espreita. Yama, o Senhor da Morte, que é um dos maras, um daqueles que encurtam a vida humana, encurtam a vida de todos os seres, a manifestação, está sempre à espreita. Em termos gerais, Shila é a base para o renascimento afortunado. E aqui ele fecha esse capítulo. Interessante, né? Como que ele começou com Shila e ele termina com Shila. Então, o que acho que a gente pode tirar também desse capítulo, da importância de meditar sobre as boas oportunidades que nós temos nessa vida, é pensando que o jeito de mantermos essas boas oportunidades é focando em Shila, focando nessa harmonia, porque se a gente está harmônico, a gente não vai se deixar levar pelas tsunamis, as várias tsunamis que vão vir da vida, seja as nossas crises pessoais, as crises das outras pessoas, que aí né, jogam suas crises em cima da gente, as crises do planeta, do mundo, da economia, dos países, etc. Então é importante ter Shila, ter essa reta harmonia e, claro, para a Shila ser efetiva, sempre alinhada com a prática das outras paramitas, porque para uma paramita ser efetiva, pensando aqui só nas 6 mesmo, todas as outras 6 têm que ser desenvolvidas concomitantemente.